Oxe. Boa tarde a todas e todas. A HF Brasil recebe todos e todas vocês aqui com muito prazer na conferência Repensando Tudo, Covid-19 nas Américas. Eu gostaria de introduzir a doutora Adele Benzaquem, que é médica com doutorado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, diretora regional para a América Latina da International Union Against Sexually Transmitted Infections, membro da diretoria da International Society for Sexually Transmitted Disease Research, membro do Comitê de Certificação da Eliminação da Sífilis e HPV da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, e vice-presidente do Steering Committee of the 2025 Target Setting and 2020-2030 Research Needs and Impact Estimation, do UNAIDS em Genebra. Atualmente, a doutora Adele trabalha na AIDS Healthcare Foundation como diretora médica do programa global. Doutora Adele vai fazer a honra da casa, vai fazer esse debate super importante com o tema que a gente não pode esquecer do HIV. Por gentileza, doutora Adele. Obrigado, Beto, querido, muito obrigado. Eu acho que nós vamos começar. Gostaria de desejar boas-vindas a todos e a todas. Esse painel chama Não Esqueça o HIV, e nós vamos falar um pouco aqui como o HIV é uma outra pandemia durante a Covid-19. Hoje nós estamos inaugurando uma série de conferências para o Brasil dessa iniciativa Rethinking Everything. Essa iniciativa é uma série de conferências repensando tudo, que é organizada pela HF, pela Universidade de Miami e pela IAPAC. E ela vem sendo realizada em várias regiões do mundo. E no Brasil, essa série dessas conferências vão acontecer até o mês de março de 2021. Eu gostaria de agradecer especialmente aos nossos panelistas por terem aceitado esse convite dessa primeira conferência inaugural dessa iniciativa. Eu vou tentar resumir um pouco o currículo dos dois. Nós estamos ainda aguardando o doutor Padilha entrar, ele está numa outra entrevista, mas nós já vamos iniciar com a doutora Vera Paiva. A doutora Vera Paiva, ela é professora doutora titular do Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, onde leciona desde 87. Ela tem pós-doc na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ela tem se dedicado à inovação das práticas de saúde, prevenção e cuidado no campo do HIV, com ênfase nos estudos psicossociais da desigualdade e no campo da sexualidade e gênero. Ela tem também uma inserção acadêmica internacional e também como ativista, principalmente na área de direitos humanos. Dizer que a minha relação com a Vera, ela inicia muitos anos atrás, ela foi minha mentora na Fundação MacArthur, no ano de 1986, mais ou menos. Então, Vera, obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vinda. Na sequência, eu vou falar um pouco do currículo do Dr. Alexandre Padilha. Ele é médico e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores, e atualmente ele é deputado federal por São Paulo, pelo período de 2019 a 2023. Ele foi ministro das Relações Institucionais no governo Lula e ministro da Saúde no governo Dilma. Portanto, ele foi meu chefe durante a sua gestão como ministro da Saúde, quando eu era diretora adjunta do programa de IST, HIV e hepatites virais do Ministério da Saúde. Aos participantes, eu gostaria de dizer que todas as perguntas serão feitas pelo chat, e esse chat, então, nós vamos conseguir
ler as perguntas de vocês e passar para os nossos convidados. Parece que a Vera caiu, mas vamos ver. Por favor, ela já tá online novamente? Ok. Que susto, Vera! Mas vamos lá. Vamos conversar um pouco com a Vera. Vamos fazer uma introdução sobre a pergunta que nós queremos formular para ela, dizendo que tem um documento do UNAIDS que foi lançado agora na Semana do Dia Mundial, que chama Prevenindo contra Pandemias, colocando as pessoas no centro da resposta. E tem um capítulo sobre o impacto da epidemia da Covid na resposta ao HIV. E nele demonstra que existe, sim, um declínio no acesso ao tratamento e, principalmente, na testagem. Além, claro, da redução de pessoas vivendo com HIV, iniciando o tratamento, e inclui gestantes. Também uma redução de realização de exames de carga viral, dos serviços de prevenção e outros serviços como de saúde sexual e reprodutiva e de proteção social. Ouvindo o lançamento da campanha do Dia Mundial no Brasil, onde foi lançado também o boletim epidemiológico essa semana, os dados são de 2019, mas nós observamos um déficit no alcance das metas 90-90-90, principalmente no que diz respeito ao acesso ao tratamento, que está em 77%, e do número de pessoas com carga viral indetectável, que está em 72%. E o UNAIDS já está propondo uma meta de 95, 95, 95 para o ano de 2025. Nesse ano de 2020, também foi mostrado pelo Ministério da Saúde, que é o ano da Covid, a principal estratégia de mitigação que foi desenvolvida no Brasil foi a dispensa de medicação por 60 e 90 dias. O Brasil alcançou uma média de 64 dias nessa dispensa, para cerca de 77% dos pacientes em tratamento. Só para comparar, em 2019 eram apenas 48%. Também a distribuição de autoteste, que é uma das ferramentas para serem utilizadas durante a pandemia, também foi numa tentativa de colocar essa distribuição como prioridade, mas quando se observa o quantitativo que foi distribuído em 2020, ele ainda é menor que do ano anterior. Vera, então, assim, vamos conversar um pouco sobre a experiência anterior, como que a experiência anterior da resposta brasileira ao HIV poderia e pode ser aplicada nas políticas públicas durante a pandemia. Como que se poderia trabalhar em sinergia com as duas pandemias, visando uma rápida recuperação dos impactos da Covid na resposta do HIV ao HIV no Brasil? Então, posso falar? Boa tarde a todos, agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, mais uma vez, né? E eu queria só ressaltar que eu sou uma pesquisadora, eu não sou uma pessoa do programa, né? De programa, né? Então, é um pouco desse lugar que eu falo, né? Mas vou tentar responder as boas questões que a Adele colocou, né? Em primeiro lugar, eu queria começar a destacar algo que é consenso, pelo menos entre pesquisadores, e mesmo na cobertura da mídia não negacionista, eu diria assim, né? E que é o fato de que a gente vive um contexto de pandemia. Então, não é possível conseguir, tá certo?
responder às questões da AIDS, tá certo? Ou as demandas e os desafios da AIDS, sem considerar esse contexto. E, na minha avaliação, do que eu pude assistir de lives, do que eu pude conversar com as pessoas, exatamente porque a pandemia do século passado, que foi a da AIDS, né, que tantos desafios colocou, e a resposta no quadro dos direitos humanos, que tantos benefícios trouxe, né, fez com que, pelo menos por dentro dos programas de AIDS, mesmo com essas quedas e com esses desafios que a Adélia já mencionou, né, as pessoas conseguissem trabalhar o tema central que eu quero ressaltar aqui, o inédito viável, e aprender a lidar com a situação, né. Então, se o Guilherme puder me colocar o primeiro slide, e eu vou falar disso, desculpa, não por dentro do programa, mas por dentro de alguém que tem refletido sobre essa experiência que eu acho que é sindêmica mais do que pandêmica, especialmente se a gente pensa a interseção entre as duas epidemias. Guilherme, você pode passar o slide? Eu não estou vendo o slide, então não sei se você está passando ou não. Como é que eu fico sabendo? Alô? Ele está tentando, ele está dizendo. Então eu vou começar, Guilherme, eu não estou te vendo, tá? Nem vendo os slides. Essa é a vida que nós temos, esse inédito, tratando de inédito viável o tempo inteiro. Meu computador, a luz piscou, por isso que caiu aqui, viu, gente? Só para avisar. Não, sem chuva nem nada. Bom, mas eu vou começar. Então, a primeira consenso, né, que eu queria ressaltar é que a Covid-19, né, expôs, ao mesmo tempo, os problemas do serviço de saúde já precarizados pela quebra do financiamento no Sistema Único de Saúde, que foi uma política ativa desde 2016, 2017, né, e, ao mesmo tempo, a crescente desigualdade que caracteriza o ciclo neoliberal que nós estamos vivendo, que precariza o trabalho e o emprego, minimiza qualquer recurso reparatório de política de bem-estar, né? Na direção contrária, por exemplo, dos acordos produzidos no sistema ONU no século passado, né, cuja validação estava em ascensão quando a epidemia da AIDS surgiu, né, como emergência, né, e que, infelizmente, nesse século aprofundou, né, a negligência com a proteção de direitos humanos, e, no caso do Brasil em particular, introduzindo legislações que vão sistematicamente eliminando direitos, aumentando, portanto, a vulnerabilidade social e, quando precariza o SUS, precariza, né, a nossa capacidade de mediação da vulnerabilidade social, produz mais adoecimento e impede um decréscimo, por exemplo, deste platô de 40 mil casos, em torno de 39, 40 mil casos por ano, que nós temos mantendo de modo escandaloso, na minha opinião, nos últimos anos, tá certo? Porque nós temos no Brasil tecnologia, profissionais treinados e capacidade de evitar esses 40 mil casos e diversas mortes desnecessárias também por AIDS, né? Agora, o que fez a pandemia? Isso é o consenso, né? Ela ampliou as desigualdades com uma crise socio-humanitária que acompanha a crise sanitária. E, mais radicalmente, onde governos de extrema-direita, com um poder programático e de produzir política pública em resposta política, no sentido de política pública, que poderia mitigar a vulnerabilidade social, que vai, então, coproduzir o adoecimento e a morte. Então, eu só queria lembrar, eu acho que o Guilherme, eu vou tocar sem o PowerPoint, porque, né, se o Guilherme conseguir, você me avisa, tá? Então, vamos lembrar algo que a gente aprendeu na AIDS, né, que foi produzido no contexto da AIDS, que é a noção de quando há mais violação de direitos humanos, sempre haverá mais infecção, mais doença, né, portanto, mais AIDS, mais morte materna, mais infecção pelo SARS-CoV, mais Covid, mais sofrimento mental,
mais sofrimento psicossocial, como violência interparceiros que a gente tem que atender no Sistema Único de Saúde, deveria estar atendendo, entre as coisas que a Adele mencionou, né? Então, é claro, né, que se a gente tem um governo federal que despreza e sustenta uma visão de que há humanos com direitos, né, que são os governantes e seus seguidores, aqueles que são o seu espelho, né, e todos os outros sem direitos, né, que, em geral, são aqueles que discordam dele, que merecem ser metralhados, torturados, são culpados da sua discriminação baseada no gênero, apanhou porque estava de saia curta, estava no supermercado, foi massacrado porque era grande, porque já tinha xingado, né, culpabilizando a vítima, né, e que legitima a permanente violação de direitos, né, acabam acoplando, no caso da resposta à Covid, que é um desastre, na minha opinião, se ouvisse o que a gente aprendeu com a AIDS, se aprendesse o que a gente aprendeu com a AIDS, se incorporasse na resposta à Covid o que a gente aprendeu com a AIDS, não estaria na situação que está, né? Ainda por cima dissemina um cruel fatalismo, né? A noção de inevitabilidade da morte para sustentar políticas que não se baseiam em direitos humanos, né? As medidas para conter a pandemia, que é, na verdade, uma sindemia, com todas essas coisas que eu estava elencando antes, né, demandam uma resposta social e comunitária, e que as pessoas sejam convencidas a serem agentes da sua proteção, de um lado, da autoproteção, né, e da proteção dos outros, com base em informações completa e adequada que as permitam adaptar as medidas de proteção às suas condições cotidianas, né. Então, o que a gente relembra aqui, né? Uma primeira lição que a gente tem da AIDS, né, e que é fundamental, ou seja, o cuidado de si, dos outros, não segue uma fórmula universal, né? E que recentemente tem sido discutido por dentro do debate sobre a resposta à AIDS mundial, global, OMS, etc. Oba! Né? Tá? Próximo, pode ir, porque aí já pulei, né? Discurso próximo. Volta, pode voltar, né? Então, o cuidado de si e dos outros não segue uma fórmula universal, muito menos diante da perda de um mundo conhecido, presumido, que é o que a gente está vivendo nesse momento, né? Qualquer fórmula universal que a gente tivesse antes tem que estar adaptada e atravessada pelo cotidiano da Covid, onde a gente está isolado em casa ou se expondo, mesmo sem querer se expor, porque precisa trabalhar, porque o transporte público é uma desgraça, tá certo? Carregada de gente, sem menor proteção dos trabalhadores, tá certo? Porque as pessoas ainda não conseguiram encarnar as medidas de prevenção necessárias ou não têm acesso, eu ia falar a camisinha, mas não, é a máscara. Vamos pensar o que isso tem de paralelo com a AIDS: acesso à máscara, ao álcool gel, a possibilidade de se higienizar, tá certo, e de manter distanciamento permanente, né? Mas, enfim, eu acho que o fato de que no campo da AIDS, a noção de que a gente tem o DSD, o Differentiated Service Delivery, que está pensando não só no cuidado da pessoa vivendo com HIV/AIDS, e aí sim conseguir atingir as metas de tratar todo mundo, né? Mas também a prevenção baseada no delivery, centrada na pessoa, desculpa, né? Pulei um tema aqui, tá? Que é uma prevenção, pensar no cardápio da prevenção combinada, né, e conseguir responder na cena e no cenário cotidiano de cada pessoa as suas demandas de prevenção, que podem mudar de cena para cena, de momento. A trabalhadora do sexo com o cliente tem uma demanda, com o parceiro tem outra, tá certo? E assim vamos, né? O fato da AIDS ter tão estabilizado esse princípio, né, além dos princípios dos direitos humanos, que é a primeira
questão que eu estava falando antes, fez com que se incorporasse o desafio da Covid por dentro dos programas. Essa é a minha avaliação muito externa da conversa, de assistir live. Eu não estou lá no programa, eu estou em home office, né, como muita gente não tem condição de estar, né? Bem, próximo. Quanto tempo a gente tem? Adele, sumiu o slide. Hello? Isso. Então, o segundo ponto importante, né, e que é difícil no caso da Covid, né, e também no caso da AIDS, caso a gente precise, é que a ação política que deve questionar a negligência pública do direito à vida e do direito ao cuidado e cuidado do outro, né, e pode confrontar mais claramente aquilo que a ideia de inevitabilidade da morte defendida pelo nosso presidente produz, tá? É o segundo elemento, né? E que fica mais difícil ainda, na minha opinião, mesmo no campo da AIDS, onde a gente não tem, por dentro da estrutura governamental, quem escute o questionamento e a demanda política de superar a negligência e proteger direitos, né? Nesse caso, esses dois que eu estou ressaltando. Próximo, Adele, eu não preciso falar tudo, você só me avisa, por favor, quando for interessante eu parar, né? A terceiro elemento, né, e que está na contramão daquilo que a gente assiste na resposta à Covid, que, como eu disse, eu acho um desastre, né, é que a morte tem idade, raça, gênero e classe, como está fartamente documentado na literatura médica. E a AIDS teve a resposta global à AIDS no Brasil também teve um papel importante de mostrar isso, né? A gente foi incorporando esses determinantes da saúde e da doença, tá certo, ao longo da nossa resposta, né? E o número de mortes evitáveis, a maioria delas, dependem de uma má política governamental de enfrentamento, que, na minha experiência, eu vou falar da experiência como pesquisadora nas periferias, especialmente com jovens, é sentido como abandono, como deixar a pessoa morrer, né? Próximo. Então, a sindemia que a gente está vivendo, né, é uma experiência profunda de luto pessoal e coletivo misturado, né, da gente estar assistindo a morte violenta escancarada na TV, né? Ela é rápida, ela não tem velório, tá certo? Ela é estigmatizada, a gente que acha que não há estigma, o que é menos importante, a questão do estigma da morte pelo Covid, das famílias afetadas pelo Covid, isso não é verdade, o que a gente está assistindo é que as pessoas estão escondendo, né? Para continuar a trabalhar, para não ser isolada, para não ser... não viver aquilo que não gostariam ou não poderiam estar vivendo, especialmente nas periferias. Próximo, né? A gente sabe também, isso vem da literatura, isso também a gente já viu associado na resposta à pandemia da AIDS, né, que quando aumenta a crise econômica, aumenta eventos de saúde mental, né? E a gente viu isso, por exemplo, entre os LGBTs, entre a população gay primeiramente afetada brutalmente pela AIDS, tá certo? E agora nós temos uma situação no Brasil, né, no desastre que nós estamos vivendo, de que não há quem conheça alguém que morreu de Covid, né, que, portanto, deixou de ser um evento raro. Então, o lidar com o luto pessoal é extremamente importante. Eu estou só chamando a atenção para a questão da saúde mental. Próximo. Mas o que é mais importante, e é uma lição da pandemia da AIDS também, é que luto pessoal e o coletivo, ou seja, a experiência coletiva de susto, de lidar com essa experiência, ela é sofrimento psicossocial, ou seja, ela não, embora seja, a gente deva incluir na sinergia de ações, né, e a AIDS aprendeu a fazer isso, o acolhimento do sofrimento mental, ele tem que ser tratado como sofrimento psicossocial, né? Na verdade, se é o estigma, a discriminação que me faz sofrer e me deixa isolado vivendo com AIDS, né, eu tenho que também combater o estigma e a discriminação social e não apenas
tratar da depressão, do isolamento ou do sofrimento individual da pessoa vivendo com HIV/AIDS, né? Próximo. Isso, eu vou acabar aí, tá? Porque senão eu vou tomar tempo demais, né? Como não há genérico no cuidado, também não há genérico em prevenção, né? Tem que estar adaptado a cada pessoa. E próximo, vou parar por aqui. Como na AIDS, né, a gente, para fazer prevenção e controlar a epidemia, a gente tem que quebrar certos conceitos que atrapalham a nossa resposta social e, evidentemente, a programática. A primeira noção que a gente tem que superar é a noção do grupo de risco, tá certo? Tá? Ou seja, porque o grupo de, por exemplo, eu e a Adele não sei, mas eu com certeza estou no grupo de risco, mas sou classe média, branca, e estou em home office. O risco para mim não é o mesmo de uma pessoa na minha idade, morando na periferia, ou seja, isso não ajuda no caso da Covid, atrapalha convencer, por exemplo, os jovens com quem a gente está trabalhando a não sair para a balada, a não voltar para casa e infectar a sua família inteira no caso de Covid. Então, a noção de grupo de risco que nós soubemos superar na AIDS também deveria ser superada na resposta sindêmica de AIDS e Covid. E a última é superar, por favor, a noção de distanciamento social que não é adequada. O que a gente tem que garantir é distanciamento físico, uma vaca entre nós, como dizem os africanos, tá certo? E produzir uma intensa solidariedade social, que foi também um elemento fundamental, tem sido da resposta à AIDS. Eu fecho aí, lembrando, e muito feliz com coisas que eu ouvi do Programa Estadual de AIDS, né, aqui, com quem eu conversei para me preparar um pouco mais para essa conversa, né, que é como que a resposta comunitária continuou sendo usada para manter o distanciamento físico e o fato da necessidade das pessoas terem que ficar em casa. Se utilizou, por exemplo, velhas companheiras de ONG, certo? Para ir distribuir, né, medicação na casa das pessoas para elas não se exporem no transporte público. Isso é uma resposta extremamente criativa para lidar com a necessidade de proteger as pessoas em suas casas e não ter que buscar o medicamento, além daquilo que a Adele já falou, da extensão dos dias, ir para 3 meses entre uma busca de medicamento ou outra, o teleatendimento, tudo isso é algo que a gente pode aprender como na resposta à pandemia, né, no contexto de resposta à pandemia, sinergeticamente com a AIDS, né, mas manter mesmo depois que a gente tiver a vacina. Né? Obrigado, Vera, muito obrigado. Eu acho que agora nós vamos reapresentar o doutor Padilha. Eu dizia que o Padilha é médico, é político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores, atualmente deputado federal por São Paulo, para o período de 2019 e 2023, foi ministro das Relações Institucionais do governo Lula e ministro da Saúde no governo Dilma, portanto, foi meu chefe durante esse período, quando eu trabalhava como diretora adjunta do programa de HIV/AIDS, IST e hepatites virais. Obrigado, Padilha, por ter aceito esse convite. Nós estamos discutindo aqui como que o impacto que a Covid teve na questão do programa de HIV. Mas a pergunta para você, ela vai. O meu nome está como Vera Paiva porque eu estava apresentando a Vera e agora não sei como trocar aqui novamente meu nome. Mas eu sou Adele Benzaquem, tudo bem. Então, Padilha, a pergunta para você é quais são as lições aprendidas com a pandemia da Covid que nós deveríamos manter na resposta brasileira ao HIV/AIDS no mundo pós-pandêmico? Padilha? Olá,
Boa tarde, muito obrigado, Adele, bom vê-la, muito obrigado, Vera, muito bom revê-la. Como disse a Vera, a gente poder usar todos os mecanismos possíveis para a gente reduzir o distanciamento social, manter o distanciamento físico, mas manter a conexão. Queria agradecer muito ao convite para participar dessa conversa. Agradecer em especial ao Alberto Jesus, que não só convidou, mas ficou na marcação. Eu estava dando uma entrevista aqui contra esse debate da Covid-19, uma entrevista ao vivo, por isso que eu entrei um pouquinho depois. Ele estava preocupado e mandando mensagem, ligando, não, vou entrar, Beto. Então, não perco por nada a oportunidade de poder ter esse diálogo, poder ouvir vocês, poder contribuir para essa conversa. Como disse a Vera, acho que nós temos que ter um grande esforço, mesmo isolados, nos manter conectados, né? Eu gosto muito de uma frase de vários colegas que dizem que o mundo contemporâneo, né, nos tornou conectados, porém isolados. E o nosso desafio, diante a pandemia, diante dessa sindemia, como disse a Vera, que envolve outras questões, que a gente possa nos manter fisicamente isolados, porém conectados entre nós. Adele, eu acho que tem 3 questões muito importantes que conviveram, e eu falo muito a partir, lógico, da realidade brasileira, com todo o esforço da resposta brasileira à HIV/AIDS, à pandemia HIV/AIDS, que tem conotações muito específicas nesse momento da pandemia da Covid-19, e que a gente precisa tratar desses 3 temas para compreender não só os impactos da pandemia, desse momento da pandemia Covid-19 nas pessoas que vivem com HIV e com o próprio Programa Nacional de AIDS e com a resposta nacional a HIV/AIDS no nosso país, mas também para ver que aprendizados nós tivemos ao longo deste ano que podem contribuir não só para superar a pandemia, mas para o nosso esforço de fortalecer, ampliar, aprimorar a resposta nacional contra o HIV/AIDS. Então, para mim, tem 3 questões fundamentais. Primeiro, a ideia da saúde como direito, entregue por um Sistema Nacional Público de Saúde, que no Brasil se caracterizou historicamente pela construção do SUS. A gente não consegue compreender a resposta nacional HIV/AIDS sem compreender e sem dialogar com a história da construção do SUS, o papel do SUS nela, como a gente também não consegue compreender a resposta à pandemia da Covid-19 e os impactos que tem, sem compreender o momento que o SUS está vivendo no Brasil, já antes da pandemia, e que se aprofunda e se agrava com a pandemia. O segundo tema é o tema da desigualdade. Nós vivemos no continente da América Latina, que é o continente mais desigual. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e a pandemia da HIV/AIDS e a pandemia da Covid-19 no Brasil, ela escancara as desigualdades, e mais do que escancarar, mais do que dar visibilidade às desigualdades, como estava dizendo aqui a Vera, tanto do impacto da Covid e a desigualdade, quanto do impacto do HIV/AIDS e a desigualdade, ela infelizmente aprofunda essas desigualdades, ela intensifica as desigualdades. E o terceiro ponto, o debate sobre o estigma e a intolerância, né? Em que medida que a pandemia da Covid-19, sobretudo a resposta, né, a resposta que o Brasil dá à pandemia da Covid-19, sobretudo a resposta que o seu chefe de Estado, o chefe de governo dá, em medida que aprofunda, que amplifica a intolerância. Infelizmente, nós estamos falando de um país onde o chefe de Estado, há 2 semanas atrás, numa comunicação pública à nação, disse o seguinte, que o Brasil não pode ser um país de maricas, que o Brasil não pode ser um país, né, associando a ideia da orientação sexual de uma pessoa à ideia da fragilidade, à ideia da covardia, à ideia da não coragem e à ideia do desprezo, né?
Se o Brasil não pode ser um país de maricas, significa que as maricas não podem existir no Brasil. Isso tem toda a conotação que isso tem de reforço a um conjunto de estigmas que tradicionalmente impactaram fortemente, sobretudo nas populações chaves da epidemia do HIV/AIDS no nosso país. Então, esses 3 aspectos eu queria tratar rapidamente no nosso tempo e dialogar, Adele, que aprendizados que eu acho que nós temos na resposta brasileira à Covid-19, sobretudo na resposta da sociedade, da população, das comunidades, como estava lembrando aqui a Vera, de algumas experiências positivas de serviços de saúde, de redes públicas municipais, redes públicas estaduais, numa ação do Congresso Nacional, da qual eu faço parte hoje como membro do Parlamento, e respostas que foram construídas nesse espaço, que eu acho que são importantes para o enfrentamento a HIV/AIDS. Então, primeiro aspecto em relação ao tema do SUS. Se nós sabemos que a existência do Sistema Único de Saúde foi decisiva para construir a resposta nacional a HIV/AIDS ao longo da nossa história, e que a mobilização, sobretudo da sociedade civil, dos profissionais da saúde, das pessoas que se envolveram com a temática da HIV/AIDS, foi decisiva para fortalecer o SUS, para que o SUS assumisse algumas questões importantes, por exemplo, todo o debate sobre acesso à medicação, sobre licença compulsória, foi mobilizado pela a sociedade civil, a partir da temática da HIV/AIDS, que deu instrumentos fundamentais para o Sistema Único de Saúde. Podia falar aqui também de algo que eu vivi muito intensamente na minha gestão do Ministério da Saúde, o debate, por exemplo, da testagem rápida, de disseminar a testagem, de levá-la para as unidades básicas de saúde, fortalecer a atenção primária em saúde, mantendo os serviços especializados no cuidado. Foi um debate fundamental para fortalecer e ampliar o SUS. Só que quando chega a pandemia da Covid-19, a gente encontra o SUS no seu momento de maior fragilidade. E essa é uma questão fundamental. 2019, um ano antes da pandemia, segundo os dados oficiais do governo federal, então do IBGE, não é um dado de quem é crítico a esse governo, são dados oficiais, por exemplo, dos domicílios pesquisados no Brasil, apenas 37% havia recebido ao longo do ano visitas das equipes de saúde da família, da atenção primária em saúde. E esse número era em 2013, 6 anos antes, quando estava no Ministério, era de pelo menos 50% dos domicílios. 2019, dados do IBGE, apenas 73% da população brasileira que procurou um acesso ao médico 2 semanas antes da pesquisa haviam conseguido esse acesso ao médico. Isso era 95% em 2013. 2019 foi o primeiro ano, a primeira vez no século XXI, que o Brasil não alcançou suas metas vacinais para crianças, um desmonte do Programa Nacional de Imunização. Eu poderia falar aqui de outros indicadores da saúde que mostram que o SUS já vivia o seu momento mais frágil em 2019. E quando chega a Covid-19, o esforço para enfrentar a Covid-19, o SUS foi fundamental para o enfrentamento à Covid-19 no nosso país. Só para vocês terem ideia, 93% dos exames realizados para a Covid-19 no Brasil foram realizados pelo Sistema Único de Saúde. Embora você tenha 22% da população brasileira que tenha plano de saúde no Brasil, ou seja, acesso a um serviço privado complementar de atendimento à saúde, apenas 7% dos exames da Covid-19 foram realizados pelos planos de saúde pelo setor privado, 93% feito pelo SUS. Então, você tem uma mobilização desse Sistema Único de Saúde, que já estava extremamente frágil, para enfrentar a Covid-19 e, com isso, uma piora ainda mais no acesso a um conjunto de outros problemas e programas na área da saúde, entre eles os serviços de HIV/AIDS, entre eles o conjunto dos serviços de cuidado à população HIV/AIDS. Então, não é só porque a pandemia, a própria necessidade do distanciamento físico reduz a possibilidade de realização de campanhas de testagem, fora das unidades de saúde, das campanhas que a gente fazia com as entidades, porque a gente não tinha mais os espaços que tinham. Não é só por isso que reduz em 17% a testagem para o HIV no primeiro semestre de 2020 no nosso país.
não é só porque as pessoas também ficam com mais receio de procurar para fazer testagem, para não ter que sair de casa. É também porque o SUS, que já estava frágil, ficou 100%, se pudesse a gente falar 110%, 120%, se fosse possível a gente falar isso, comprometido com a resposta à Covid-19, que fez com que a gente tenha adiamento de um conjunto de atendimentos, fechamento de serviços de cuidado continuado às pessoas que vivem com HIV, redução da testagem, como eu falei, redução de 17% de testagem só no primeiro semestre para o HIV, vários profissionais de saúde, estamos falando eu sou infectologista, né? Não estou falando de infectologistas, enfermeiros, psicólogos, técnicos de enfermagem, assistentes sociais que cuidam das pessoas que vivem com HIV, tiveram que se afastar do seu trabalho, seja pelos cuidados preventivos, ou seja, porque vários deles se infectaram durante a pandemia. Então, você tem um impacto muito grave para um SUS que já estava frágil, e ao estar frágil, comprometia a gente dar conta dos desafios atuais da resposta à AIDS no país, né? Sobretudo junto às populações chaves, o esforço para reduzir os patamares de casos novos todo ano, como disse a Vera, o esforço do cuidado às pessoas que vivem com HIV, a ampliação do acesso à medicação, a ampliação do acesso à profilaxia pré e pós-exposição, ou seja, daqueles que são desafios que nós tínhamos para enfrentar a resposta do HIV, que a gente precisava de um SUS mais forte, a gente tinha um SUS mais frágil e que ficou totalmente comprometido na resposta à Covid-19. Então, essa é uma questão fundamental. Ao mesmo tempo, esse SUS, para enfrentar a Covid-19, aprendeu algumas coisas, e a sociedade aprendeu algumas coisas que eu acho que são fundamentais para a gente dar conta dos desafios que nós temos para a resposta ao HIV/AIDS, sobretudo ao superarmos a pandemia. Primeiro, existe uma percepção na sociedade brasileira maior hoje sobre a importância do SUS do que existia antes. E a gente precisa aproveitar essa percepção na sociedade brasileira para que ela nos ajude a construir uma resposta de fortalecimento do SUS nesse momento. Por exemplo, a proposta atual do governo Bolsonaro de orçamento para o Ministério da Saúde do ano que vem retira 22% do orçamento atual do Ministério da Saúde. Ou seja, essa mobilização, a percepção de defesa do SUS tem que construir uma resposta de pressão sobre o Congresso Nacional para que a gente não permita a retirada desses recursos, que a gente tenha para o próximo ano, pelo menos, o mesmo recurso que nós tivemos hoje, esse ano, para o Ministério da Saúde, para que a gente volte a investir no fortalecimento dos serviços, no fortalecimento dos cuidados, das campanhas envolvendo, dando protagonismo às populações chaves, na expansão da testagem, nos desafios que nós temos para a resposta à HIV/AIDS. Segundo, a pandemia obrigou um conjunto de serviços, redes municipais, a adotar mecanismos de acompanhamento dos pacientes, da telemedicina, de contato com os pacientes, de mapeamento da realidade das cidades, de monitoramento, de cuidado continuado, mesmo à distância. Eu acho que são mecanismos fundamentais para serem fortalecidos e serem apropriados pelo Sistema Único de Saúde e que podem contribuir muito no próximo período para que a gente melhore o cuidado, melhore a capacidade de detecção precoce, melhore o acompanhamento das pessoas que vivem com HIV, e que a gente possa adotar também um conjunto dessas tecnologias para repensar as medidas não só de prevenção, de promoção à saúde, mas também de tentativa de reduzir, impactar sobre a incidência de casos novos para o HIV. Então, tem um conjunto de aprendizados, para mim, são os fundamentais. Terceiro, como disse a Vera, a pandemia obrigou uma resposta comunitária do conjunto das comunidades, da construção da solidariedade, do fortalecimento dos laços de solidariedade, das comunidades não só territoriais, não só quem vive num bairro, numa comunidade, mas as várias comunidades de contato, de formas de encontro. Eu acho que a gente não vai construir um mundo novo se a gente não partir de semear, de estimular, de ajudar a crescer essa semente da solidariedade que surgiu ou que cresceu, que se fortaleceu em várias dessas comunidades. Isso é fundamental e decisivo para o enfrentamento, para a gente aprimorar
a nossa resposta nacional HIV/AIDS, sobretudo nas comunidades que envolvem as populações chaves, né? O quanto que esse exercício da solidariedade pode nos ajudar a despertar outras questões, ações fundamentais para a resposta ao HIV/AIDS, né? Seja da solidariedade do acolhimento, seja da solidariedade do apoio à renda, seja pensar a solidariedade na geração de renda, seja na solidariedade no exercício de conhecer melhor a comunidade, seja quando ela tem uma base territorial, seja quando ela não tem uma base territorial, tem outras formas de identidade que não seja territorial, seja os contatos, as questões culturais, as mais variadas. Então, a gente não constrói um mundo novo e a gente não dá conta de fortalecer mais o SUS sem mais solidariedade entre nós. Então, nós precisamos aproveitar, semear, estimular que esse exercício de solidariedade dê passos além no próximo período, né? Quarto ponto, né? Necessariamente, nós estamos vivendo aí todo o debate sobre o plano de vacinação para a Covid-19. Vocês sabem, o Beto sabe, a AHF sabe, eu sou um dos autores, com vários parlamentares de vários partidos, de um projeto de lei que faz com que o Congresso Nacional estabeleça o licenciamento compulsório para vacinas, para medicamentos que venham a ser descobertos e registrados para a Covid-19, que não se permita que esses produtos sejam monopólio daquelas empresas que venham a registrar, provocando não só a dificuldade do acesso, mas também lucros absurdos de parte dessa indústria. Necessariamente o debate sobre o acesso da vacina para todos e todas num país como o Brasil vai passar pelo debate do licenciamento compulsório, na minha opinião. Nós estamos vendo o primeiro plano vacinal apresentado, de vacinação apresentado pelo governo federal nessa semana, um documento feito pelo Ministério da Saúde, que é um plano absurdo, porque ele parte da premissa de que o SUS não tem que garantir vacina para toda a população que tem indicação de receber vacina. É um plano que parte da premissa de que só vai vacinar menos de metade da população. Não que essa população não tenha indicação, mas de restrição mesmo do acesso à vacina. Parte da premissa que as vacinas da Covid que venham a surgir são vacinas como foi, por exemplo, da vacinação para a gripe, onde ela só tinha um impacto na redução de mortalidade, na redução de casos graves nas populações de risco. Quando que a gente precisa, e os primeiros dados iniciais das vacinas estão mostrando que elas vão ter impacto também na redução da transmissão. Então, por isso, nós temos que lutar para que a vacina aconteça para todos e todas. Para um país como o Brasil, não só o Brasil, mas sobretudo os países das nossas dimensões, de renda média, não somos países ricos, não será possível garantir vacina para todos e todas sem impedir o monopólio das grandes indústrias farmacêuticas no registro e na comercialização dessas vacinas. Então, esse debate já está presente no Congresso, já tem a mobilização, ele vai se intensificar, porque os planos de vacinação que estão sendo apresentados pelo governo brasileiro já mostram o quanto que o fato de você ter um monopólio da comercialização da vacina por poucas indústrias limita o acesso da vacina para todos num país como o Brasil. Os planos apresentados pelos países como Portugal, Espanha, Reino Unido, nessa semana, que partem da premissa de vacinar toda a população, não é isso que está acontecendo aqui no nosso país, no Brasil, e não é isso que vai acontecer em um conjunto de países de renda média, os países da América Latina, que não tenham acesso à capacidade de compra das vacinas que estão sendo praticadas a preços absurdos e em medicamentos também. Então, eu acredito que esse debate, essa mobilização da vacina para todos, vai nos ajudar a criar um novo ambiente para a luta do acesso a um conjunto de medicamentos, seja para o HIV/AIDS, seja para as hepatites virais, seja para outras ISTs, ou seja para outras doenças, inclusive várias delas que afetam as pessoas que vivem com HIV, como que reforça a luta pelo acesso a esses medicamentos, e esse aprendizado, acho que vai ser um aprendizado fundamental para a continuidade do debate sobre acesso a medicamentos no nosso Programa Nacional de HIV/AIDS. Então, aqui em relação ao tema do SUS, da desigualdade, eu vou falar mais rapidamente, mas nós sabemos, né,
como disse a Vera, e que se aprofunda a desigualdade nesse momento da pandemia Covid-19, no caso do Brasil, mas nos países do mundo como um todo, e uma desigualdade que se aprofunda afetando um conjunto de populações que são decisivas para a resposta nacional ao HIV/AIDS. Por exemplo, o desemprego entre os jovens, que se aprofunda, a perda de renda e o aprofundamento do desemprego entre os jovens. Todos nós sabemos que uma das populações chaves fundamentais na resposta ao HIV/AIDS na realidade brasileira hoje é a população jovem, sobretudo os jovens homens que fazem sexo com homens, que é uma das populações que mais estão sendo afetadas pelo aumento do desemprego, pela perda da renda, do que isso significa em relação à perda de autonomia ao conjunto da família, do que isso significa, às vezes, em se expor mais em algumas profissões, né, do que isso significa em ter menos autonomia para se apresentar para o conjunto da família, para o conjunto da sociedade em relação às suas orientações, à sua realidade, inclusive à sua situação de estar vivendo com HIV, do que isso significa de perda de renda como impacto importante para manter uma certa qualidade de vida. Então, esse aprofundamento das desigualdades sobre o conjunto de populações tem um impacto decisivo, né? As populações em situação de rua, dos profissionais do sexo, então, se aprofunda com a perda de renda e com a pandemia da Covid-19. Então, a dificuldade do acesso, né? Se é difícil o acesso ao serviço de saúde, ele é mais difícil ainda para as pessoas das classes mais baixas, que vivem nas periferias. Os serviços de HIV/AIDS que fecharam, que perderam, reduziram a sua expansão, que diminuíram os seus atendimentos, são mais afetados aqueles serviços que ficam localizados mais na periferia das grandes cidades que das regiões centrais, né? Os profissionais de saúde que se afastam nesse momento, se afastam mais naqueles serviços da periferia, então tem um impacto muito mais forte sobre os serviços exatamente nas áreas mais vulneráveis, né? E o terceiro aspecto, o tema da intolerância. A intolerância, do estigma, esse ambiente de precarização social, de precarização das relações, uma postura absurda por parte do chefe de Estado brasileiro de reforçar a intolerância, de estimular a intolerância, de estimular um conjunto de estigmas, tem um impacto decisivo na pandemia da HIV/AIDS, sobretudo na vida das pessoas que vivem com HIV, mas também um impacto decisivo também na resposta à pandemia da HIV/AIDS, que a gente sabe né, que o estigma tem um impacto muito importante nas pessoas buscarem fazer sua testagem, se apresentarem enquanto pessoas que vivem com HIV, ter adesão aos serviços de saúde, né? E esse tema da intolerância, no contexto da pandemia, junto com o tema da desigualdade, teve impactos ainda mais agressivos para um conjunto de populações, sobretudo a população LGBTQI+. Né? Foi uma das populações onde se mais aumentou a violência doméstica contra as populações LGBTQI+, a necessidade, às vezes, de retorno a um ambiente familiar que é hostil, onde a perda de renda exige esse retorno, onde a situação do distanciamento físico necessário exige esse retorno, a fragilidade dos serviços de enfrentamento à violência, do funcionamento desses serviços, do acesso a esses serviços, expõe ainda mais essa população em situação de maior vulnerabilidade à violência, a ausência de equipamentos sociais tão importantes que geram um outro ambiente, tanto de convívio social quanto de ocupação da hora do dia, né? Como o espaço da escola, o espaço da faculdade das universidades, o espaço da cultura, faz com que as pessoas acabam se expondo ainda mais, muitas vezes, a um ambiente hostil de violência, né? Então, essa é uma questão fundamental. E o que foi construído como resposta a essa situação de violência, tanto de ação social, da sociedade civil, de ação comunitária, como também de adaptação de vários serviços, né, onde o poder público municipal, sobretudo, em alguns lugares, em alguns estados, que adaptaram os seus serviços de acolhimento às vítimas de violência, de acolhimento
a população LGBT vítima de violência, adaptar os serviços. Esse aprendizado, esses novos arranjos foram criados, eu diria que são fundamentais que eles continuem, que perpetuem, para a gente enfrentar uma das questões muito importantes na resposta ao HIV/AIDS, que é o tema da intolerância, do estigma e daquilo que ele gera violência contra um conjunto dessas populações chaves. Já concluindo aqui, eu acho que o grande aprendizado para todos nós é que não é possível enfrentar HIV/AIDS sem um sistema único de saúde forte e sem uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais diversa. Enfrentar a pandemia nesse ano nos colocou isso numa situação limite, que muitas vezes, inclusive, impacta fortemente na saúde mental das pessoas e das coletividades, como disse a Vera. Então, abraçar isso, a necessidade de um sistema público mais forte, na situação imediata hoje, significa esse sistema público não perder 22% do orçamento do Ministério da Saúde, como está para ser perdido com a proposta original do governo federal em relação ao orçamento do Ministério da Saúde do próximo ano. Lutar, né, fortemente para políticas que reduzam a desigualdade e lutar contra o estigma e contra a intolerância são fundamentais, na minha opinião, são os principais aprendizados, não só para a gente superar a pandemia da Covid-19, mas para poder dar conta dos desafios imensos que nós temos ainda da resposta nacional HIV/AIDS no nosso país. Obrigado, Padilha. Obrigado até por ajudar nessa moderação, visto que a pergunta que eu faria posteriormente seria sobre o projeto-lei de acesso universal à vacina e ao tratamento da Covid, já foi praticamente respondida. Só queria, na sua fala, relembrar a resiliência dos profissionais de saúde que mantêm os serviços de HIV abertos e atendendo a população vivendo com HIV. Eu acho que esse é o grande enfoque, e também nas estratégias que estão sendo utilizadas para manter esses serviços abertos. Mas eu queria dar oportunidade para a Vera falar um pouco mais, não só da questão do serviço, mas assim, como que esse impacto econômico, com esse empobrecimento marcante, principalmente das populações chaves para o HIV, tem dados assustadores. Eu estava lendo uma pesquisa da ONU Mulheres, por exemplo, ela demonstra que 47 milhões de mulheres e meninas estarão mais pobres e fora das escolas devido à pandemia. É claro, além do que o Padilha já citou, aumento da notificação de violência de gêneros, todos esses fatores, a gente sabe que tornam as pessoas mais vulneráveis ao HIV. E na contramão disso, e eu me coloco também nessa contramão, porque fiz parte desse comitê que elaborou as metas do UNAIDS para 2025 e 30, nós estamos colocando que nessas novas metas os serviços de HIV eles possam ser mais abrangentes, sem estigma e discriminação, serviços integrados, colocando as pessoas no centro da resposta, mas principalmente a remoção de impedimentos sociais e legais para a resposta do HIV nos países. E aí a minha pergunta fica, como é que a gente pode lidar com essas inequidades sociais e econômicas pré-existentes, mas que ficaram mais evidentes na pandemia da Covid no Brasil? Como que nós podemos alcançar essas novas metas do UNAIDS num ambiente tão desfavorável? Vera, e também eu queria só alertar aos participantes que nós estamos abrindo o chat para que vocês mandem perguntas e que nós vamos ler essas perguntas para os dois panelistas. Então, Vera, por favor, explora um pouquinho mais a questão como que essas inequidades sociais tão marcantes no Brasil podem ser superadas para que a gente possa
alcançar essas últimas quilometragens que se tem para que o HIV/AIDS não seja mais um problema de saúde pública no Brasil. Ok, estão me ouvindo? Essa é a pergunta de milhões de reais, milhões de dólares, né? Só isso que você quer saber, né? Então, Adele, mas assim, duas questões importantes em primeiro lugar, né? A gente não acabou com o racismo, não acabou com o machismo, não acabou com a desigualdade de gênero, né? Mas a gente conseguiu, via mediação programática, né? Essa é justamente o quadro da vulnerabilidade que é interessante, porque o quadro da vulnerabilidade pega a resposta individual, de um lado, a resposta social que lida com a vulnerabilidade social de outro, tá certo? Mas mostra que com uma excelente mediação programática, que foi o que a gente acumulou, com idas e vindas e com todas as dificuldades que o Padilha reforçou, né? A mediação programática faz diferença, tá certo? Se você tem uma abordagem que considera, né, a integralidade do cuidado e a integralidade da prevenção, que é o conceito que nós estamos produzindo nesse momento, né, pensando em prevenção integral, não mais em a integralidade que considera a pessoa no centro, desculpa, a prevenção que considera a pessoa no centro, né, que é o que internacionalmente se fala o client, a gente prefere o usuário do serviço, né, com direito, como sujeito de direito, né, também tem que ser pensada de modo integral na prevenção, né. E aí, já respondendo, Guilherme, a pergunta de Adriane Cohen, porque eu ia exatamente nessa direção, né, então, assim, fechando essa noção primeiro, né, não é impossível a gente, mesmo sem tratar diretamente da desigualdade, né, e a gente, claro que no Brasil a gente teve 20 anos de democracia estável, criando programas de inclusão, etc., especialmente nos governos do PT, e a desigualdade também diminuiu, mas a desigualdade de gênero não, o racismo, a desigualdade baseada na cor, não, né, aquela que é baseada no território onde se vive, não. Né? E assim mesmo o programa conseguiu, com boas respostas programáticas, mitigar esta enorme vulnerabilidade social. Né? Ou seja, tem um determinante, que é o determinante, né, socioeconômico, o determinante social da saúde, a gente tem discutido isso em vários fóruns, que nós temos determinante político, tá certo, da saúde, né? Que era menos claro, mas assim, eleger bons governantes faz diferença. Infelizmente estamos atrasados porque estamos parados ainda numa derrota do campo progressista que valoriza direitos humanos, o direito à saúde, o SUS, etc., como políticas, e as políticas de reparação da desigualdade como políticas centrais, né? Por outro lado, respondendo a Adriane Cohen, né, o que a gente aprendeu nessa pandemia de Covid, né? A resposta territorial, baseada no território, tá certo? No lugar onde as pessoas vivem, né? Ela tem que ser valorizada como um modo de fazer esta mediação cada vez mais, tá certo? Ela foi bastante produtiva, mesmo com o SUS precarizado, né? E não são só os profissionais de saúde, no caso de São Paulo, que é o que eu conheço melhor, né? Mas os profissionais, os diferentes serviços, por exemplo, que lidam com violência contra a mulher, que lidam com abuso, que atendem crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, tá certo, né? E que trabalham, por exemplo, né, um lugar que eu e Padilha conhecemos bem, na comunidade de Heliópolis, né, mantiveram seus serviços abertos num esforço sobre-humano de lidar com aquilo que a gente imaginava que viria, que é
o aumento da desigualdade de gênero, além do impacto sobre os LGBTs, né, que fez com que as meninas fossem as primeiras a serem expulsas da escola para cuidar dos irmãos, enquanto o adulto da família ia trabalhar. Nós voltamos a coisa que a gente não via há muito tempo, né, porque com as creches fechadas, sem escola, etc., quem é que cuida das crianças quando o adulto ainda consegue trabalhar, né? E precarizados, sem condição de continuar estudando, no caso dos jovens que a gente acompanha, porque, além de não ter intimidade para estudar, né, não tem tempo para estudar e não tem acesso à internet para poder ter acesso à atividade online, por exemplo, né. Então, e outras questões que ficaram claras nessa pandemia, o acesso desses territórios mais precarizados, mais socialmente vulneráveis à internet é problematiquíssimo, né, que afeta o acesso não só ao auxílio emergencial, mas buscar emprego e etc. Né? Então, na verdade, a gente, em resumo, eu acho que tem duas coisas que a gente podia pensar para diminuir e mitigar. Ter programas locais funcionando, com a resposta social e as mulheres organizadas para cuidar das outras mulheres, eu vi que isso é possível, além dos serviços funcionando, né, territorialmente, tá? E fazer política, porque sem ter gente por dentro do Estado, tá certo? Que escute a demanda política, é aquilo que a gente grita na rua ou faz em mobilização, quando isso é possível, porque nem isso está sendo possível do modo como a gente gostaria, né? Não tem política pública que resulte da nossa movimentação social. Mas é uma pergunta de $1 milhão, milhões de reais e muitos dólares. Padilha, assim, eu acho que dentro dessa perspectiva da política brasileira, você tem alguma esperança com essa mudança nas eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos, que isso de alguma forma influencie, vamos falar, nas políticas públicas brasileiras, assim, de que forma você acha que isso vai acontecer? Eu acho que tem um impacto muito importante. Tanto tem esperança que eu comemorei a vitória do Joe Biden de um jeito que eu nunca tinha comemorado, a vitória de nenhum democrata. Tá? Eu comemorei tanto quanto eu comemorei a vitória do Obama, do que significava a vitória do Obama naquele momento, o primeiro presidente afro-americano, né, o impacto que isso tem. No caso do Brasil, reforça o isolamento da postura do governo Bolsonaro, inclusive no tocante ao tema do HIV/AIDS, da posição brasileira em organismos multilaterais, né? A posição, por exemplo, do governo brasileiro sobre o tema de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres foi gravíssima por parte do governo Bolsonaro, ela é estimulada por conta da parceria com o governo Trump e com outros governos de ultradireita no mundo, Israel, postura dos governos de ultradireita na Índia. Então tem um impacto muito importante, primeiro, de isolamento de posturas como essa do governo brasileiro. Não acredito que o governo brasileiro vá manter algumas das suas posições sem ter os Estados Unidos como não só como um suporte, mas como um protagonista dessas posições. Tem um impacto importante o fato dos Estados Unidos reconhecer a Organização Mundial de Saúde, né, que é a posição do Joe Biden. O Trump já tinha anunciado a saída da Organização Mundial de Saúde, tem um impacto importante de fortalecimento da OMS, fortalecimento da OPAS. A gente sabe o quanto que isso é importante para a manutenção, não só da resposta à Covid, mas também o papel que a OMS, a OPAS, a UNAIDS tiveram ao longo dos anos na resposta nacional HIV/AIDS no nosso país. E tem um impacto simbólico também, né? A gente estava, a pergunta do Guilherme, né, se as respostas locais mais específicas possam ser mais, não só eficientes, mas mais efetivas. Muitas vezes, para existir respostas locais, para elas se sentirem empoderadas para acontecer, os profissionais terem coragem de fazer, existir políticas nacionais ou um ambiente internacional favorável àquelas respostas são fatores de empoderamento do ator local, né? As comunidades, elas não estão fora, isoladas
da sociedade como um todo, né? Às vezes uma frase do Trump repercute ali na comunidade. Eu e a Vera tá falando ali do Heliópolis, né? Às vezes o pessoal, você está ali na rua de Heliópolis e o povo está falando sobre uma frase absurda do Trump, sobre uma fala absurda do presidente Bolsonaro que reforça o estigma. Então, isso enfraquece, às vezes, a atuação do profissional de saúde, do profissional do serviço social, do usuário, de quem está do controle social, do ativista ali no local, né? Então, a derrota do Trump, sem dúvida alguma, tem um impacto não só para a resposta HIV/AIDS no Brasil, como no mundo como um todo, né? Sobretudo naquilo que significa de fortalecimento do sistema ONU, papel da UNAIDS, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde para o contexto brasileiro, a derrota desse discurso do ódio, do discurso da intolerância, do discurso que reforça o estigma, que significou a derrota do Trump, e questões simbólicas importantes que ajudam a mobilizar assim a resposta. Eu não tenho nenhuma grande ilusão, por exemplo, da posição do Joe Biden sobre o tema do licenciamento compulsório, do acesso a medicamentos. Eu não tenho ilusão, porque nunca teve uma posição diferente por parte do governo americano, seja nos espaços da OMS, seja no espaço da OMC, em relação a isso. Eu acho que essa luta vai continuar com muita força, mas tem um impacto muito positivo no sentido de enfrentarmos o estigma, de fortalecermos o papel da OMS e da OPAS, e do significado simbólico que é a derrota de um líder de ultradireita, de extrema-direita, na nação mais rica do mundo. Nós já estamos concluindo esse painel e, assim, eu queria só colocar assim, umas últimas palavras, talvez de esperança. Pelo lado científico, o desenvolvimento da vacina para a Covid, ela leva uma esperança para o HIV, principalmente no uso nova tecnologia com RNA. Eu acho que essa é uma esperança real que está nesse porvir pós-pandêmico, principalmente com impacto enorme para a questão do HIV. As medicações de longa duração, eu acho que nós temos uma esperança na resposta do HIV. Mas, assim, ao mesmo tempo, são dois vírus, e, por um lado, a vacina do HIV demorou um pouco, mas que agora, com a Covid, isso pode ser melhor desenvolvido. E do lado do HIV, a questão da contribuição no tratamento. Então, eu acho que nós já chegando ao final, a gente poderia estar dando uma mensagem um pouco mais otimistas para as pessoas. Eu acho que a questão do isolamento das pessoas, dos distanciamentos, precisa ser também alimentada com esperança. E eu acho que esse debate ele mostra que nós não devemos diminuir a resposta global ao HIV, ela continua sendo fundamental, garantir esse acesso aos serviços de prevenção, testagem, tratamentos e outros serviços, e que essa crise atual ela tem que ser usada como um momento único para tirar lições, não só no trabalho que vem sendo desenvolvido, mas, assim, é hora de transformar as dificuldades em oportunidades. Então, eu acho que é em cima disso que nós gostaríamos que vocês concluíssem a participação nessa live. E desde já, agradecer muito, eu espero que a gente esteja gravando para depois estar compartilhando essa fala de vocês, que foi linda, e muito obrigado mesmo. Vera, quer começar? Posso começar. Qual que é a minha mensagem de esperança? Eu acho que
Eu acho que vamos aguentar firme, gente. A gente já passou por situações muito piores. Eu, que sou mais velha, vivi a ditadura, certo? Tive a família profundamente afetada pela ditadura. Sei que sempre a gente acha um jeito de renovar, né? Tanto a relação com os determinantes políticos, que eu acho que isso é o que nos afeta mais, e a experiência americana é relevante para isso, que eles tiveram que fazer para, né, e assim mesmo o Trump tem 70 milhões de votos, né, 65% dos 70 milhões achando que ele está certo de denunciar a fraude na eleição, o que é uma loucura, né, total, naquilo que a gente achava que era uma democracia estável, consolidada e definitiva, não é? Então, eu acho que é primeiro aprender que a cada geração, né, é algo que meu filho andou falando e eu gosto muito, né? Nós temos que renovar o compromisso de sustentar a democracia, os direitos humanos e políticas humanitárias que busquem, tenham no horizonte, como a Carta dos Direitos Humanos é para nós, a mitigação da desigualdade, né? Quer dizer, eu acho que a contraparte da desigualdade, para mim, é um horizonte onde a integralidade dos direitos nos chama para a ação, para a renovação e para produzir, como diria Paulo Freire, inéditos viáveis a cada situação. Eu estou muito orgulhosa, pelo menos daquilo que eu acompanho dos programas. Eu acho que é desigual, eu acho que o Brasil não é igual, né? Porque depende. Isso é importante a gente lembrar, né? O Rio Grande do Sul, para mim, é um enigma, como é que aquela epidemia consegue manter aqueles números, tá certo? Né? Mas, né, o que explica uma epidemia de AIDS com aqueles números, né? E, ao mesmo tempo, eu só consigo falar de onde eu estou mais próxima. Mas me orgulha muito a capacidade de renovação, de produzir inéditos viáveis do serviço de saúde, do serviço contra a violência da mulher, das organizações comunitárias territoriais. Eu queria marcar isso. Eu acho que isso é um conceito que a gente tem que mudar um pouco, de pensar a resposta comunitária mais territorial, né? Porque foi o que segurou a Covid na periferia, foi a resposta comunitária, a solidariedade entre os mais pobres, a solidariedade entre a Zona Oeste e o extremo da Zona Sul e da Zona Leste em São Paulo, que produziu uma resposta social à Covid, né? E que manteve os serviços abertos, etc., sem depender desses governos que desqualificam metade da humanidade como sem direitos, né? Então, eu sou muito feliz porque continuamos produzindo inéditos viáveis, continuamos produzindo solidariedade, né? E uma imensa articulação social e não um isolamento social. Mantemos o isolamento físico, como estamos nós aqui, né? Mas a solidariedade social a gente conseguiu produzir. Eu sou animada, estou cansada só, como todo mundo, estou exausta dessa situação, principalmente no pós-eleição. Mas é nós, estamos juntos e vamos continuar. Padilha? Eu também, viu, Adele, Vera, primeiro porque a situação permitiu encontros como esse aqui, da gente poder dialogar, refletir numa situação como essa, produziu aprendizados, né? E no caso da situação brasileira, que a gente está vivendo aqui intensamente, produziu, primeiro, uma maior percepção da população brasileira sobre a importância do SUS, e nisso me dá esperança de que essa sociedade vá se mobilizar mais na defesa do sistema público de saúde. Isso é decisivo, nós sabemos, para os nossos desafios da resposta nacional HIV/AIDS, e esse exercício da solidariedade, né, que foi de muita força. A gente sente isso com muita força nas bases comunitárias, sejam as comunidades territoriais, como eu estou falando, né, os bairros, áreas mais vulneráveis, ou seja, pelos coletivos, as comunidades que não têm um território, mas têm identidade cultural, outros espaços de convívio, que com muita força, algo que a gente sentia muito isso, né, no início do enfrentamento da luta contra a AIDS, com muita força, naquele momento onde a solidariedade era muito marcante, quando não tinham políticas públicas, inclusive, que garantiam acesso a medicamento, acesso a cuidados, né? Existia, às vezes, era só a solidariedade das pessoas, dos amigos, das pessoas que se amavam, que se encontravam e começavam um a segurar a mão do outro, né? Eu acho que teve muita gente que segurou a mão do outro nesse momento da pandemia, e isso é muito forte.
Num plano internacional, eu acho que é forte, sim, o fato de grandes líderes mundiais, chefes de nação, terem colocado a vida em primeiro lugar, a vida na frente da economia. Nós tivemos vários países que pararam, interromperam a sua economia em nome da vida, né? Eu acho que isso tem uma força simbólica muito grande para a gente buscar manter esse espírito, esse compromisso em torno da vida, em torno do outro, para enfrentar os desafios que o mundo tem. Então, se é verdade que teve muito sofrimento, tem solidariedade, tem compromisso com a vida, que gera esperança para todos nós para os próximos anos. Então, obrigada a vocês dois. Nós estamos concluindo essa mesa, porque daqui a 15 minutos, mais ou menos, nós teremos uma outra atividade, onde vai estar presente o Stephen Lewis, que é o co-diretor e co-criador da AIDS Free World, e da Terry Ford, da HF. Eles vão estar fazendo uma finalização dessa semana de trabalho, dessa iniciativa e dessa conferência. Eu acabei de receber a resposta, nós estamos sendo gravados e nós vamos divulgar essa fala de vocês, tão importante e também tão profunda sobre as questões da Covid e do HIV. Muito obrigado e tenham uma boa tarde, uma boa noite.